Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, o novo programa do Conexão Brito Elias, um espaço para conectar ideias e falar sobre os mais diversos assuntos, atuais e interessantes. Bom, na nossa estreia a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro como a capital mundial do livro 2025 pela Unesco. E para esse bate-papo, os nossos convidados são Mariana Oliveira e Kaique André, alunos aqui da Escola Brito Elias. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado. Bom, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Como ela influencia na cidade, na repercussão como um todo? Sim, eu como carioca me sinto honrada, principalmente como leitora também. É uma conquista muito grande para a cidade maravilhosa, né? E eu acho muito legal a gente vendo o Rio sendo destaque mais uma vez, e principalmente pela Unesco. Eu achei isso muito incrível. E é um destaque muito positivo, né? Leitura. Sim. Porque normalmente o Rio de Janeiro é complicado. Exatamente, tem uma visão muito negativa, mas hoje a gente vê isso, e isso é muito interessante. Eu acho isso muito legal, a gente vê esse reconhecimento. Sim. E ela incentiva também a leitura, né? Porque quando você recebe esse título, as pessoas que às vezes passariam batido por esse assunto falam, não, se nós somos a capital do livro, nós podemos então buscar uma obra literária. Tem até aquela discussão muito engraçada, né? Do Rio de Janeiro com os outros estados, de tipo, a gente é melhor do que São Paulo. A gente não quer perder isso. Nunca, né? E falando em leitura, como foi a entrada de vocês no mundo da literatura na infância? Vocês tiveram alguém que incentivou isso? Teve, eu fui muito incentivada pelas minhas tias, que são professoras, e pelos meus pais também. E eu ganhava muitos livros, eu até cheguei a ganhar uma caixa de livro, e que eu demorei anos pra ler, e até hoje eu não li todos. Mas foi um contato que foi muito interessante, principalmente pelos livros que eu lia. Porque eu lia livros como Diário de um Banana, que é muito conhecido, Querido Diário Otário, que também é muito legal. E esses livros fizeram com que eu me apaixonasse pela leitura. E no meu caso foi sobre um colega meu, que é meu melhor amigo de infância, que ele tem um gosto parecido com o meu, que, gente, eu sou apaixonado por mundo de heróis, gosto muito mesmo. Então eu assistia muitos filmes, muitas séries, e eu vi ele lendo os quadrinhos e tudo mais, e eu me interessei. E aí eu comecei a comprar, e, gente, eu fiquei apaixonado, simplesmente comecei a ler um atrás do outro, juro. Eu lembro que eu entrei nesse mundo pela minha avó, que me presenteava com caixas de livros do folclore brasileiro. E aí, isso é muito legal porque a gente tem muitos autores, né? Tem Bartolomeu Campos de Queiroz, que é, aliás, a frase de destaque da nossa mostra esse ano. Tem Thalita Rebouças, Ruth Rocha, Ziraldo. Mas eu fiquei muito feliz hoje olhando para trás ao ver essa trajetória, de ter sido incentivado também a nossa cultura, né? Porque quando a gente cresce com esse incentivo, a literatura e o hábito fica muito mais fácil, né? Até, por exemplo, lá em casa sempre foi muito forte a cultura do gibi. E foi algo que me incentivou muito, tanto a me apaixonar pela cultura brasileira, porque Turma da Mônica, clássico. E fez também com que eu desenvolvesse mais o meu português, que as coisas se tornassem mais fáceis, porque é uma leitura super divertida. Eu adoro. E hoje em dia, o que vocês acham, assim, que é um empecilho para as pessoas lerem? A falta de vontade. O avanço também um pouco da tecnologia. Hoje eu acho que, tudo bem que ela ajuda muito em muitos pontos, mas hoje as pessoas elas estão muito presas dentro dos celulares, dos tablets, e acontece muita coisa. Então a gente pode ver que hoje tem vídeos preparados para a pessoa ficar com aquele foco ali. Aquele meio, né? Isso! É aquele vídeo dividido. Mas eu nem acho que isso seja a principal motivo, porque tem, por exemplo, eu tenho Kindle Unlimited que dá pra ler pelo telefone. Sim. Então, pra mim, às vezes eu não tenho o que fazer, eu vou lá e falo, Kindle aqui, dando bobeira. Agora tem muito movimento dos criadores de conteúdo, né, de livro, e pra todas as áreas de aventura, de romance, e é um movimento que tá crescendo e que eu acho que incentivou muito também o fato do Rio de Janeiro ter se tornado a capital mundial do livro. Eu acho que esse movimento das redes sociais com a leitura fortaleceu essa escolha, né? E como mudar isso, gente? Como começar a ler mais? O que vocês acham? Assim, uma dica para quem está assistindo a gente e quer começar a ler.
Bom, eu acho que pra gente começar a ler, a gente tem que descobrir primeiro o que a gente gosta, né? Porque muitas das vezes as pessoas indicam uma coisa, mas a pessoa gosta mais daquele assunto, aí a gente não fica tão preso com aquilo, sabe? Então acho que a gente tem que começar a se interessar pelo que a gente gosta, ver o que a gente gosta, pra começar a ler o livro sobre aquele assunto. E aí a gente vai se interessando, a gente vai gostando cada vez mais, que foi o meu caso, né, gente? Então, comecei por aí. Eu também acho que é muito importante a gente entender que a gente não precisa começar por um livro de 200 páginas. Claro. A gente pode começar talvez por gibi, que é muito divertido, não importa a idade. Ou começar pelos HQs que chamam, né? Que são os gibis de quadrinho. Então, você entende o que você gosta e eu acho que você pode começar com leituras pequenas, leituras mais fáceis. E conforme você for gostando, você vai aumentando, vai procurando mais coisas pra aumentar, né? Até o seu nicho de gênero, eu acho que é importante isso. Sim. Talvez até usar essa tecnologia que às vezes afasta nesse tempo de 30 segundos para buscar um caminho que você às vezes acha legal. Então, um influenciador que realmente faça um conteúdo legal, que você ache bom, um tema que você possa pesquisar com um gênero, um livro parecido com aquilo, para você começar. E às vezes é entender que você não precisa acabar com aquele livro em um dia. Você pode começar lendo aos poucos e deixar ali, e volta até isso se tornar um hábito mesmo, né? Sim, e hoje é muito interessante também uma coisa que é importante citar, que antigamente a gente via muita review sobre filmes, sobre séries, só que hoje também a gente está vendo muito sobre livros, as pessoas falando sobre livros, e eu acho isso muito interessante, porque tá aparecendo com mais frequência dentro da internet, e isso é muito legal. Até outra coisa também que eu acho muito legal, porque muitos livros agora estão sendo adaptados, né? E muitas vezes você vai lá, você vê uma história e você fala, poxa, muito legal. Aí eu acho que você poderia talvez procurar o livro. Por exemplo, existe uma série que se chama Percy Jackson, que começou como uma série de livro e foi adaptada por uma série. E, gente, Percy Jackson é o que eu me apaixonei depois que eu vi a série. E depois que eu li o livro, eu descobri que o livro é muito mais legal do que a série. Então eu acho que seria bom também, às vezes, a gente olhar e falar, baseado em um livro, gostei do filme? Deixa eu procurar mais. E às vezes a gente se confunde, né? A gente vê a série, o filme, e acha que, fizeram o livro, e às vezes não, né? Às vezes a obra audiovisual veio baseada do livro. E tem muitos filmes também, né? Que a gente nem sabe que é baseado em alguma leitura, né? Em algum livro. Por exemplo, o Auto da Compadecida é baseado em um livro. E é o que quase ninguém sabe. Eu não sabia, juro! E é muito legal o livro. É tipo um cordel. A leitura é em cordel e é muito legal. Interessante. Bom, gente, dentro desse assunto, a gente teve a saída pedagógica que a Escola Brito Elias promoveu para a Bienal do Livro, que esse ano foi no Rio de Janeiro. Qual a importância dessas saídas pedagógicas para a aproximação do aluno para com os livros? Eu acho interessante que aproxima muito o leitor também do autor, porque muitos autores estão lá, então as pessoas às vezes vão e faz a pergunta, às vezes, como que a pessoa teve aquela ideia, como às vezes quer saber de uma continuação, então eu acho isso muito interessante, isso aproxima também muito o leitor, os alunos também aproximam os alunos da leitura, e é isso. E eu, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, se eu vejo alguém que é muito carismático, gente, ela me compra. E aí eu compro o livro dela só pra deixar ela feliz, gente. Eu acho muito importante isso que o Kaique falou, da gente ter esse contato com os autores, porque às vezes nem é algo que a gente olharia assim e falaria, nossa, vou ler. Mas só por você ter aquele contato, você vê aquela pessoa super legal, você se sente assim, como o coração balançado a comprar. E aí, quando você fica naquela fila toda para ganhar o seu autógrafo, para conversar, é uma expectativa que quando é cumprida, né? Sim. É muito legal. Você vê que aquele autor de uma obra que você leu, que você gostava, ou que você assistiu, é uma pessoa legal, né? Sim. E até falar um pouquinho que você disse que da importância das saídas pedagógicas para a Bienal. Eu acho de extrema importância porque isso é um incentivo muito grande das escolas em incentivar a leitura, né? Por exemplo, até nos colégios públicos, os alunos eles ganham um voucherzinho para comprar livro lá na Bienal. Eu acho isso muito legal, porque se tem alguma coisa que as pessoas estão precisando mais é a leitura, né? Sim. Até para escrever melhor, para falar melhor, para se preparar para concurso, para tudo, a leitura é essencial.
Falando em concurso, uma coisa muito interessante são as leituras obrigatórias, Sim. né? Sim. Porque você, ao mesmo tempo que está se preparando para a entrada na universidade, você está adquirindo cultura. Sim. E cultura pode ser do seu país ou estrangeira, mas é cultura. Sim. Mas até o... Na UERJ, a primeira leitura obrigatória foi da Clarice Lispector. E foi um Amor, livro... o conto Amor, Sim. né? E foi um livro que eu nunca tinha lido dela. Eu já amava Clarice Lispector, mas depois desse conto, de eu ter estudado realmente pra UERJ, foi algo que me fez me apaixonar ainda mais pela experiência da Clarice Lispector. Porque é literalmente isso. Clarice Lispector é uma experiência. Bom, gente, nosso podcast está quase acabando. Não vou aceitar isso legal, não. Não tô gostando. Mas a gente não pode deixar de falar da Mostra Cultural 2025, que tem como tema esse ano Leitura em Destaque, Aventure-se. E aí eu quero saber de vocês um livro que marcou pessoalmente quando vocês leram. Eu já tinha dito anteriormente, né, que a Clarice Lispector me marcou, mas muitos outros também me marcaram e eu vou comentar um pouquinho sobre um deles, que foi o Rick Riordan, que é o de Percy Jackson, porque os livros dele me fizeram, acho que, voltar a ler, porque eu tava um tempão sem conseguir ler nada que me interessasse. Tava na ressaca literária. Tava. Nossa, eu nem acreditava nisso, até eu passar. Mas eles me mostraram que a leitura pode ser leve, e foi algo que transformou o meu modo de ver a leitura de novo, né? Eu me reapaixonei pela leitura. Você, Kaique. Bom, voltando até na questão do incentivo, na questão do livro, do filme que vocês estavam falando de adaptação, eu tinha assistido o filme da Anne Frank e eu não sabia que era um livro, né? E isso foi há muitos anos atrás, em 2020. E aí, quando a minha professora de português tocou falando que era sobre um livro, gente, eu tive que comprar, de verdade, porque é um livro muito bom, um livro muito famoso, né? Muitas pessoas conhecem Anne Frank, às vezes pelo filme, pelo livro, enfim. Gente, é um livro muito bom e realmente me marcou de verdade. Muito interessante. Ele é doído. Sim, ele é nossa. doloroso. Dói aqui. Falando em livro doído, um que me marcou muito foi Quarto de Despejo. Ai, nem fala. Carolina Maria de Jesus, assim, porque é o diário de uma favelada, né? E eu acho que ele deixa muito claro a desigualdade, assim. Sim. Te faz, a todo momento, reconhecer o privilégio, a alegria de acordar, de vir à escola, de saber que essa não é a realidade de todo mundo. Sim, É um soco no estômago. Sim, eu acho que a parte mais difícil pra mim foi porque eu peguei o livro na biblioteca. E aí, né, a gente estudante do Brito Elias foi pegar o livro lá, falar sobre, como ele disse, sobre a discrepância entre as classes sociais. E aí eu fiquei, caraca, eu estudando numa escola particular. É o choque de É um choque de né? realidade. Saber que não é acessível algo tão básico pra todo mundo. E aí foi um... E é muito importante frisar, né, gente, que a nossa biblioteca aqui da Escola Brito Elias tem um acervo gigante sobre a literatura para todos os gostos. E também a biblioteca itinerante, que acontece todos os anos, e a proposta é com que aqueles livros saiam da biblioteca e vão para o pátio, ficar mais próximo de todas as salas. Bom, gente, o nosso podcast está acabando e agora eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem está assistindo a gente. Leiam, por favor. É um pedido meu, porque a leitura, ela realmente muda vidas. E até pra você conseguir conversar com as pessoas, ter embasamento, poder trazer... Ai, porque eu já li em tal livro que fala isso. É muito legal passar por isso, inclusive. Mas ler é muito bom. Não é só um hobby, mas também é cultura. E, gente, busquem se interessar pelo aquilo que vocês gostam. E tenta de verdade, porque vale muito a pena a experiência. Como ela mesma falou, gente, também traz muito conhecimento, gente. Então vale muito a pena você praticar o hábito da leitura. Bom, eu queria fazer um destaque à literatura nacional. É importante a gente ler sobre a nossa história. É claro que os autores estrangeiros são muito interessantes e importantes, mas também leiam a nossa literatura, que faz parte da nossa história e do nosso país. Leiam sempre, porque, como eles disseram, ler é cultura. O nosso Pode Conectar vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente. E não esqueça, comente o que vocês acharam, tragam temas para a gente discutir. E fiquem ligados porque os próximos temas estão muito interessantes
mas eu ainda não posso dar spoiler. Se inscrevam aqui no Conexão Brito Elias, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau, pessoal!